E colocando aqui a pergunta do Dr. Tiago Lacerda, acha, né, perguntando para o convidado, você acha que todas as religiões levam a Deus ou há alguma que é falsa? Eu acho que o ser humano pode ser falso. A religião pode ser falsa porque ela foi criada por um ser humano. E aí o ser humano é falho. E aí a falsidade está no ser humano, não na religiosidade. Eu acho que são duas coisas que a gente tem que separar. A religiosidade séria é aquela que vai te levar para um caminho do bem, né? Tudo, na minha humilde opinião, tudo que te leva para um outro lado pode ser considerado religião também? Pode. Porque religião, na verdade, é um grupo de pessoas que se juntam com o mesmo propósito para fazer algo. Né, uma definição básica. Então eu posso louvar a Deus quando eu posso louvar ao outro lado. Eu posso... Tanto faz a religião. Mas assim, religião falsa, se a pessoa for falsa, sim. Eu acho que a religião vai espelhar muito aquele grupo que está ali. Né? Por isso que eu brinquei não, por isso que eu falei sério, que existe terreiro picareta, existe... Gente, existe... Todo mundo já viu de tudo na mídia, já viu... Não vou falar de outras religiões, mas já vimos muitas coisas na mídia. Né? Os médiuns, né, que caíram. Médiuns caíram. Então, assim... Sim. Às vezes... Tem um famoso aí, né? Tem um famoso, né? Às vezes as pessoas se deixam, se encantam, né? Porque o poder é algo muito difícil de lidar. Quando você tem poder, você às vezes se coloca numa posição superior. Sim. E às vezes você gosta daquilo, né? Porque a gente esquece que a gente teve outras vidas. E a gente tá aqui pra purgar algumas coisas também. Então existem aí histórias ali, o cara em outra vida ele foi dono de um harém. E aí nessa vida ele vem com um desafio de olhar pras mulheres e ter esse controle com ele. Então tudo tem um desafio. As pessoas que são suicidas é porque em uma outra vida, muito provavelmente, já teve um episódio de suicídio. Então traz aquele estigma no espírito pra essa encarnação. Sim. E a luta dela qual é? Lutar com isso, né? É lidar com esse sentimento. Fora outras lutas diárias que a gente tem. Mas todo mundo tem a sua batalha pessoal. Sim. Então acho que é muito nesse sentido. Acho que religiões falsas sim existem se a pessoa for falsa. E você, falando de religiosidade também, eu vejo que muitos espiritualistas negam e tem uma certa, como fala, rejeição com relação à religião em si. Eles falam, eu sou espiritualista. Usam da Umbanda e de outras religiões para fazer os seus rituais. Mas eles negam qualquer religião. Quando, na verdade, foi aquilo que você falou. Eu queria que você falasse também um pouquinho mais a respeito dessa rejeição desses espiritualistas com relação à religião em si. O que você acha? Eu acho que a gente tem que, na hora do aperto, escolher onde vai se apegar, né? Eu acho que é nenhum problema se você é evangélico, católico, enfim, não importa. E eu fiz o sacerdócio com o pai Adriano Camargo e foi, assim, um divisor de águas pra mim. Foi muito legal mesmo, foi num momento de vida tudo muito louco. E teve uma coisa que ele falou durante o sacerdócio que algumas eu gravei, várias, na verdade. Mas teve uma que foi muito legal, ele falou assim... Tem algumas pessoas que têm no seu altar pessoal uma imagem de Buda, Krishna, Cristo e várias divindades. E não acho que tem nenhum problema em você ser universalista, espiritualista e olhar para tudo entendendo que todos têm uma origem divina. Tem. E existem semelhanças se a gente olhar na história de Roma, por exemplo, eles cultuavam divindades que eram forças da natureza. A Umbanda, muitas divindades são associadas a forças da natureza. Será que não são as mesmas? E que só foi repaginada? Né? Então, assim, na hora do vamos ver, quem que você se apega? Eu sou espiritualista, eu não acredito em nenhuma religião, eu acredito em tudo e que existe uma força maior. Existe, mas e aí? Na hora do vamos ver, você se apega aonde? Você vai... não, porque eu sou espiritualizado e no dia a dia. Você faz o quê? Você se apega a quem, né? E não só isso... Quais são suas atitudes no dia a dia? Porque às vezes a pessoa fala assim, eu sou espiritualizado, pra inglês ver, como gostam de falar, né? Espiritualizado e aí no dia a dia na casa dela, trata mal a pessoa, a família, trata mal a mãe, a pai, a mãe, irmão. E aí?
Pra rua você é espiritualizado e, enfim, onde você frequenta você é espiritualizado, dentro da tua casa você não faz aquilo que você tá falando pros outros. Eu acho que tem que sair de casa. A espiritualidade, ela tá com a gente desde sempre. Ela vem de dentro da gente. Ela não vem assim, eu fui num terreiro ou numa igreja e aí eu vou lá buscar a espiritualidade. Eu vou ali buscar um caminho. Mas a transformação, ela tem que vir de dentro da gente. É uma coisa que sempre o Pai Olinto batia na tecla, era reforma íntima. Ele veio do Kardec, ele foi espírita muito tempo também, antes da Umbanda, e ele falava muito sobre reforma íntima. Isso também fica, né? A reforma íntima. A gente tem que pensar na nossa reforma íntima. Sim. Porque é de dentro da gente que vem. E como é que você vai florescer alguma coisa se o solo lá dentro não tem adubo, não tem nada para florescer? Não floresce. Uma vez eu, incorporado, atendi uma pessoa, né, com um Exu. E Exu é o diabo? Será Exu que é? É o diabo? já vamos comentar sobre. E aí, essa pessoa me falou assim... me falou pro guia. Então, é porque eu não arrumo ninguém. E aí ele virou pra ela e falou assim, mas e aí? E você? Dentro de você, como é que tá? E a pessoa tava vazia. Como é que vai arrumar alguém se você tá vazio? Primeiro você tem que se preencher e aí depois você arruma alguém, né? Exu não é o diabo. Exu é uma entidade, é luz, é vida. Exu é um poder cósmico, universal. Exu tá em tudo, em todos os lugares. E ele tá na contraparte negativa das coisas, trabalhando na luz. Ele tá ali, é aquele cara que trabalha de noite, quando todo mundo tá dormindo e a gente não vê, a gente às vezes nem percebe que ele tá lá. Esse é Exu. Pro bem, pro bem, pro bem. Infelizmente a gente teve autores na história da própria Umbanda que associaram os Exus a demônios da Goécia e a alguns outros tipos de divindades negativas. E aí acabou que dentro da própria Umbanda a gente teve essa demonização de Exu. Mas não, Exu não é diabo. Exu é essa força cósmica. Porque a igreja evangélica demoniza a Umbanda, né? Totalmente. Acho que as religiões que têm matriz africana, acho que a igreja evangélica, infelizmente, ainda tem um olhar... também sinto que está caindo, porque tenho conversado cada vez mais com mais evangélicos que têm uma cabeça um pouco mais aberta. Né? Então acho que isso já mudou um pouco. Tem um movimento. Certo. De 10 anos atrás pra cá, eu sinto um movimento. Mas ainda tem bastante. Tem bastante. E agora, comentando a história que você ia contar... De qual? Desculpa. É tanto assunto que vem na cabeça. A história que eu ia contar é... De novo, eu tava hoje vindo pra cá, antes de vir pra cá. Quando eu e a Karina nos encontramos no vulcão de Oxalá, a gente ficou juntos, trabalhando na mesma casa há alguns anos. Eu nem lembro quantos anos. Aqui em São Paulo? Sim, era em Santana. Em Santana. E a gente... Tinha uma divisão, a casa, graças a Deus, era muito grande, tinha uma divisão, andar de cima, andar de baixo, e a gente trabalhava várias vezes juntos, outras vezes separado. E aí, num momento anterior à casa fechar, né, não lembro agora direitinho o ano, foi em 2015, mais ou menos. Porque minha filha nasceu em 2016. Não, minto. Foi em 2019, mais ou menos, porque foi quando a minha segunda filha nasceu. Então, aí o chefe espiritual da casa, né, o seu Exu Rei, ele chegou naquele dia, ele já sabia mais ou menos o que ia acontecer, com certeza. E ele tinha algumas guias com ele que ele usava. E nesse dia ele começou a distribuir algumas guias para as pessoas. Para algumas pessoas. E aí ele chamou eu e chamou a Karina. E fez assim... Essa guia aqui, eu vou dar para vocês dois. E na época, eu acho que nem eu, nem ela entendemos. Porque eu realmente não entendi. E esta guia aqui, essa guia de semente vermelha, é uma japamala, na verdade, né? Como é que é? É uma japamala. Como é que é isso? Uma japamala não é uma guia, é um colar que é muito mais utilizado no budismo. No budismo, né? No hinduísmo. São 128 contas e você vai mantrando cada uma. Na época que eu era do budismo, a gente tinha um chamado Juzo, que a gente ficava assim com ele. Sei. Fazendo assim. Fazendo oração, né? Que chamava Daimoku. Daimoku, não conheço. Eu fiquei 20 anos no budismo, só pra você trabalhar. Muito bom.
Grande história. Mas imagino. E aí, nesse dia, ele entregou essa guia pra mim e pra Karina, né? Essa japamala tava ali consagrada. E a gente... Eu não entendi, a Karina também acho que não. Ok. Eu não lembro quem ficou com ela, assim, a primeira vez. E ele falou pra gente, assim, essa guia aqui vai passar de mãos de vocês, assim. Um tempo com você, um tempo com você. E quando você sentir que é a necessidade do outro, você entrega pra ele. Eu falei, tá bom. Guardamos isso. Cada um ficou com uma. Não. É a mesma. É a mesma. E a gente vai fazer isso até o fim. E a gente que vai na intuição de entregar pro outro. E aí a casa fechou. E eu fiquei... E acho que ficou... Não lembro se ficou com a Karina, se ficou comigo, não lembro mesmo. Foi com você? Ficou comigo. E aí depois eu entreguei pra você, né? E aí... Até o dia de hoje. Foi. E aí a gente... Eu ficava assim em casa. Nunca mais que eu vou ver aquela guia. Quando que eu vou ver a Karina de novo? Porque assim, apesar da gente ter uma proximidade... É muito difícil, às vezes, de casar as agendas. E aí, comecei a fazer o sacerdócio de Umbanda. Lembrando que eu comecei o sacerdócio, né? Por indicação do meu padrinho, que eu tava... Nossa, veio pra mim e falou, tem que fazer. Ele aí eu consegui começar, aí eu avisei, olha, vai começar. Ele, nossa, ainda bem que você avisou, porque o Gustavo quer fazer. Eu falei, não sabia disso. E aí você começou então conosco. Foi. Sacerdócio com o pai, Adriano Camargo, maravilhoso. Recomendo, maravilhoso. Recomendamos aqui. Tá né? vivo ainda? Tá vivo, tá bem. Tá fazendo a outra turma de sacerdócio agora. Fazendo outra turma, né? Mãe André também. Sim. Amo vocês de paixão. São né? anjos. Maravilha. São anjos. E aí, quando entrei no sacerdócio, eu olhei a turma assim, quem eu vejo? A Karina. Falei, seu rei tinha razão, eu ia cruzar com ela ainda mesmo. E assim, né? Nada por acaso. Coisas inexplicáveis e nada por acaso. Nada por acaso. E aí, em algum momento do sacerdócio, a Karina falou, agora acho que tá na sua vez de ficar. E aí hoje, antes de vir pra cá, me deu um estalo, eu falei, tá na hora da Karina ficar. Olha e só. assim, não tem um tempo. É um negócio que a gente sente. Agora é a vez da Karina, agora é a minha vez. E aí a gente, antes de começar, eu falei, cara, te trouxe um presente aqui, ó. Tó, pode guardar. E aí ela guardou. Tá vendo? E bacana. E a gente, eu falo, é bom trazer assim, né? Tudo bem que é pequenininho, né? Sim. Porque a gente que é um bandista, a gente tem que... Cada vez vai acumulando mais coisas. A gente não se desfaz delas. Nunca. Né? Nunca. Aí tem Você fala assim, nossa, mas isso aqui onde eu vou pôr agora? Você ganha um negócio. Você fala assim, nossa, putz, isso aqui onde é que eu vou pôr? Aí você fica olhando pra casa. Aí eu tive que ano passado eu e minha esposa fizemos um armário só pra guardar as coisas do sacerdócio, de Umbanda. Então tem um armário em casa que você abre, tem vela de 7 dias, e tem incenso, e tem ervas, tem poção, tem um pouco de cada coisa ali. Tá certo. E aí a gente tem Maravilha. essas ferramentas aí na mão. Muito bom. Gustavo, a gente está terminando quase o nosso bloco. Obrigado. Eu queria que você falasse sobre o seu trabalho, o que você está fazendo agora no momento, né? Passar para o pessoal que está te assistindo agora. Eu trabalho no mundo corporativo, né? Que é da onde eu tiro ali o meu dia a dia, o meu ganha-pão, o meu sustento. Mas, em determinado momento do sacerdócio, eu tive um estalo e fiz assim... Tem tanta gente querendo saber de Umbanda, e a gente, às vezes, com tanto conhecimento, por que não falar sobre Umbanda? Você não vive da Umbanda, você tem um trabalho... Eu tenho um trabalho que não tem nada a ver com a Umbanda. Tá. Não tem nada a ver com a Umbanda. Mas a Umbanda é a minha paixão, é o que corre, assim, eu gosto de falar de Umbanda. Então, pra mim, vibra falar de Umbanda. Legal. E aí, setembro do ano passado, comecei um projeto que é o Umbanda Minuto, no Instagram. Então, ali, tentar falar de Umbanda, de coisas simples, dicas, rápido, né? Eu tive que parar agora, recentemente, por uns problemas, mas... Devo voltar semana que vem, que agora já vou aproveitar o gancho, né? O gancho já tem que voltar. Sim. E eu comecei uma turma com um curso, assim, para as pessoas entenderem um pouco mais sobre a parte teórica de Umbanda. Comecei presencial, só que falei, cara, no online vai muito melhor. E aí passei para online, o curso tá ali com a primeira turma agora. É uma turma meio modelo para entender tudo como é. E aí... Acho que abril, mais ou menos, daí vou abrir uma segunda turma já pra deslanchar. Então, assim, não vivo da Umbanda, mas a Umbanda é algo que me move. Então, acho que as pessoas
podem ouvir falar mais sobre a Umbanda de uma maneira positiva ainda hoje. Karina, quer falar mais alguma coisa? Perguntar mais alguma coisa? Não, seria só isso mesmo. Então, gostaria só que você colocasse então suas considerações finais. Primeiro de tudo, obrigado. Super agradeço, de verdade. Assim, foi um clima muito tranquilo mesmo. E foi engraçado que a semana inteira, em nenhum momento, eu fiquei nervoso pra vir pra cá. E eu sou ansioso. Eu começo a pensar nas coisas assim, eu falo, nossa, aquele monte de coisa pra fazer. E essa semana foi tranquila quando eu pensava em vir pra cá. E a conversa refletiu exatamente a semana, foi super tranquilo. Então eu agradeço primeiro vocês dois, com certeza. Nós que agradecemos. Obrigado de verdade. E é isso, gente. Me sigam aí nas redes. Muito bom. Você tem alguma coisa na rede social pra falar, pessoal? Pode seguir, @Gustavo Geiger. @Gustavo Geiger. E aí eu estou lá. Se quiser fazer alguma pergunta... Gostaria de colocar aqui um ponto, né? Efeito Karina, tá? Efeito Karina aqui, que você tinha falado assim, eu tenho um canal também, porque quem não sabe, coloquei algumas aulas de Umbanda, mas eu parei um pouco por conta de outras coisas que eu estava vivendo, vida pessoal, podcast agora, né, gente? E aí o Gustavo falou assim, nossa, Karina, que legal, você está me incentivando a ter ideias. Efeito Karina, viu, gente? A gente vai, a gente tem que aproveitar quem está dando bom exemplo, tem, né? Tem a Carla Salles aqui, eu queria fazer uma pergunta, posso ainda? Pode, Carla, vai, fala rapidinho aqui que a gente está terminando esse bloco, mas ainda dá tempo um pouquinho, tá bom? Manda a sua pergunta, Carla. Tá bom? Então, mas olha, muito interessante, eu quero agradecer muito. Imagina. Você, porque esse programa realmente é para trazer esse conhecimento para essas pessoas que às vezes são ignorantes, né? E não tem, quando a gente fala ignorante, é que ignora, né, informações sobre religiões. E você vê a Umbanda como uma religião? Uma religião. Para mim é uma religião. Tá. Eu vejo a Umbanda como uma religião. Tá. Ela... Existem várias pessoas que falam, a Umbanda é antiga, não é antiga. Tem uma discussão sobre a Umbanda de 1900 não sei quanto, de 1800 não sei quanto. E eu acho que essa discussão não vai levar a lugar nenhum, né? Eu tenho minhas crenças sobre isso. E aí acho que cada um fazendo bem pro bem, tá bom. Vamos fazer o bem pro bem. Vai ser um bandista? Tá bom. Seja um bandista. Pra que a gente vai ficar brigando se a religião nasceu em 1900 e não sei quanto, é desde a África? Existe um estudo sobre isso, e existe um estudo grande sobre isso, não dá tempo da gente ficar comentando aqui. Para mim, a Umbanda surgiu ali na época de 1900 e alguma coisa. Essa é a minha opinião, de acordo com os estudos que eu levei na minha vida. E aí podem vir outras pessoas falar diferente, mas assim, também tem outros tipos de visualização para esse assunto. E é polêmico. Se falar sobre isso, dependendo de como for, é polêmico. Gustavo, mais uma vez,